Olá, bom dia e bem-vindos, como sempre, aqui aos Signos e Símbolos. Ansiosos por saber qual é que vai ser a orientação do tarot para a próxima semana? Então, vamos já para a hora do tarot. Ora, começar a semana aqui no dia 6 do mês de dezembro, quase a encerrar o ano, já em preparativos para as previsões anuais também, para o ano 2022. Então vamos saber quais é que vão ser as energias para todos os signos esta semana. Começamos sempre por Aquário, prosseguimos para Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem, esta semana estão favorecidos os nativos de Touro, os nativos de Escorpião e também os nativos de Aquário. Com uma semana mais exigente vão estar os nativos de Leão, os nativos de Virgem e também os nativos de Carneiro. Vamos lá começar por Aquário. Aquário esta semana tem a carta de tarot, a carta de tarot, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. No fundo, estes nativos vão ter aqui uma semana muito cuidadora dos outros e até de si mesmos. Portanto, esse conforto vai ser sentido a este nível. Ao nível do corpo físico, estes nativos sentem-se melhor com eles mesmos e sentem-se também mais capazes de apoiar os outros. Em termos amorosos, assim é assim que começamos sempre, em termos amorosos, estes nativos vão estar cativantes, vão estar aqui com um carisma especial, para já porque cuidam de si mesmos, cuidam da sua autoestima, cuidam da sua aparência e vão ter vontade de estar a impactar os outros com isso. Vão estar então mais sensuais, vão estar a querer mimar mais o outro, cuidar mais do outro, não só da cara a metade, como também dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, irmãos ou amigos, das pessoas à sua volta, vão sentir esse benefício deste lado muito mais seguro que os nativos de Aquário vão ter. Isso vai trazer aqui uma beleza diferente às relações. Em termos materiais, estes nativos têm um sentido prático esta semana muito apurado, então esta energia dentro deles vai fazer com que façam várias tarefas ao mesmo tempo ou que até sejam capazes de fazer tarefas que não costumam fazer, terem aqui essa vantagem de saber estabelecer prioridades, do que é que começam primeiro, do que é que acabam a seguir. Isso vai trazer-lhes vantagens, vai trazer aqui também uma visão mais rápida de como conseguirem lucrar com isso. Isso vai trazer benefício financeiro. E estes nativos, com a versatilidade, com o sentido prático e apurado que vão ter, vão conseguir atingir mais crescimento financeiro, mais crescimento profissional esta semana. Então, toca aqui a criar essa vantagem, a ativar esta energia que vão ter para tornar a vida mais confortável, mais sólida e mais segura. Essa sensação de segurança também vai ser sentida esta semana. Em termos de saúde, é muito voltado para o lado físico, para o corpo físico, então estes nativos alimentando-se bem, tendo aqui uma alimentação saudável, fazendo exercício físico, podendo também repousar um pouco mais, mas sobretudo cuidar da aparência, portanto, e tudo aquilo que isso signifique para si é benéfico, seja um corte de cabelo, seja de facto algo que tenha impacto sobre a sua aparência, será extremamente positivo
esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, a Rainha de Ouros com a energia do conforto. Peixes tem a carta de tarô, a Temperança, e a Temperança vai trazer para estes nativos a energia do equilíbrio. Então esta será uma semana com grande potencial de trazer esse equilíbrio e tranquilidade a estes nativos. Será uma semana onde eles vão perceber que as coisas fluem. Quanto mais paciência tiverem, quanto mais perseverança tiverem, mais as coisas se encaminham para o lado positivo. Então, ao nível amoroso, dentro das relações, pode querer dizer que as relações já existentes decorrem de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa e serena, em que os diálogos se fazem de uma forma muito saudável, ou pode também querer dizer, e se isso fizer sentido para si, é hora de dar aí um abanão na relação, pode querer dizer que de facto sempre tem uma atitude conciliatória, sempre aceita tudo como o outro quer, para não criar conflito, e se for esse o caso, então está na hora de se posicionar um pouco mais, de falar mais aquilo que pensa, dizer mais aquilo que pensa, mesmo que isso possa trazer aqui alguma discórdia, mas é para que a sua verdade também seja ditada na relação, para que a sua participação também seja mais ativa. Numa relação são sempre dois e não apenas um. Então trazer isso à relação será positivo e vai impactar de forma mais equilibrada. Em termos de... para quem está sozinho, eu diria que há uma abertura, ou seja, estes nativos, os que estão mais solitários, percebem agora que com o tempo tudo se modifica, os caminhos amorosos podem-se começar a abrir, ou podem conhecer pessoas novas, ou podem chegar à conclusão de que aquela pessoa pode ser a certa. Então há uma abertura maior para os nativos de peixes que estão solitários, nativos e nativas. Em termos de trabalho, esta será também uma semana de bons acordos, de boas negociações, uma carta que traz vantagem às parcerias, daí que se não está ou não está a conseguir fazer o trabalho todo sozinho, se de facto percebe que é uma mais-valia ter alguém como parceiro ou criar aqui pessoas que possam de alguma forma cooperar consigo, é positivo e isso também vai trazer maior equilíbrio à vida profissional e financeira esta semana. Então, tudo o que sejam parcerias vão trazer vantagem para estes nativos. Os diálogos vão ser tidos também, quer com chefias, quer com colegas, de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito justa, muito ponderada. Tudo aquilo que estes nativos já iniciaram, portanto, tudo aquilo que está lá atrás, que já foi iniciado, não deve ser cortado, portanto, deve-se dar continuidade. Estes nativos devem ter a perseverança e a paciência para saber esperar por dias melhores. O tempo será aqui um grande servidor, o tempo vai ser aquele que vos ajuda a perceber momento a momento. Então, deem essa continuidade a todas as situações que já iniciaram. Em termos de saúde, são os rins e a bexiga o ponto sensível. Estes nativos devem se obrigar, se não gostam, obriguem-se a beber água, porque de facto a água é purificadora e ajuda a restabelecer a vitalidade no organismo. Então, para os nativos de peixes, carta de tarô, a temperança com a energia do equilíbrio. Vamos lá para Carneiro, e Carneiro tem a carta de tarô, a força, e a força traz a energia do domínio. Se esta semana tudo será fácil, provavelmente não. Estes nativos vão ter aqui desafios, sobretudo interiores, e tem muito a ver com a forma como eles vão lidar com os assuntos que surjam esta semana, com as pessoas que surjam esta semana. Portanto, toda essa forma de lidar com as situações é que pode ser o grande desafio destes nativos, pois podem ter muita paciência ou não ter paciência nenhuma, estarem ali numa espécie de corda bamba, sempre ou a ficarem muito ansiosos com os acontecimentos,
ou não introduzirem nenhum tipo de força nos acontecimentos. Então vão ver-se aqui quase que em guerra com as duas forças interiores, a força do bem e aquela que chamamos também a força do mal. Então esse será o desafio esta semana, ter mais autocontrole e mais domínio sobre as próprias emoções para lidar com os acontecimentos. Em termos amorosos, bom, eu diria que eles estão muito intensos na maneira como vivem as relações. Um lado muito mais apaixonado, um lado muito mais feroz vai estar presente nas relações. Estes nativos devem ter aqui, ou pelo menos tentar recrutar para si mesmos um lado mais paciente, mais pacato e mais ponderado, mais sensato nas coisas que dizem. Portanto, às vezes morder a língua pode ser bem mais benéfico para estes nativos, então tenham aqui essa capacidade de contar até 10, ou até 20, ou até 30, antes de dizerem algo que depois se possam vir a arrepender. De facto, todas as situações voltadas para os amores estão aqui a fervilhar um pouco e estes nativos precisam de assegurar que se autocontrolarem, se tiverem domínio e gestão das suas emoções, mais facilmente conseguem quer acompanhar o ritmo dos outros, quer respeitar também os outros. Isso vai ajudar-vos também a serem mais respeitados. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui um grande poder interior. Portanto, certifica-se com esta energia que eles são capazes de tudo e qualquer coisa. Logo que também não sejam impulsivos, que é uma tendência que estes nativos podem ter, porque são aqui bafejados por Marte, então têm energia de impulsivamente reagir sem ponderar e pensar. Então aqui esse exercício terá que ser feito no mundo do trabalho. Sempre que consigam gerir emocionalmente os acontecimentos, é certo e sabido que estes nativos têm a força interior para agarrar qualquer circunstância mais difícil, para qualquer tarefa mais complicada, para qualquer situação em que tenham que resolver ou que tenham que decidir. Então estes nativos, segurando aqui um bocadinho este impulso, conseguem esta semana ter a força interior para lidar com as situações. Domínio e controle das situações devem ser as palavrinhas-chave lá em casa para colar no frigorífico ou um papelinho na mesinha de cabeceira que ajuda aqui a lembrar isso. Em termos de saúde, estes nativos podem ter aqui sensibilidade nos órgãos sexuais, tudo o que sejam doenças transmissíveis sexualmente também são aqui uma vulnerabilidade. Estes nativos devem prevenir estas áreas. Atenção também com vícios ou situações que são viciantes, porque estes nativos podem se perder um bocadinho com esse tipo de situações. Então, para eles, para os nativos de Carneiro, carta de tarô, a força com a energia do domínio. Agora vamos passar para Touro. Touro esta semana tem a carta de tarô, o Imperador. E o Imperador traz a energia da concretização. Esta é de facto uma energia até algo rebelde que estes nativos vão ter aqui esta semana. Rebelde no sentido em que eles vão fazer as coisas à sua maneira. Tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles sentem, eles querem atingir. Então eles colocam a ação, estão muito ativos, não se preocupando com o que os outros possam dizer ou podem pensar. Se eles acreditam numa situação, se eles têm fé numa situação, pois sim, eles conseguem atingi-la. Então esse poder forte que vão ter esta semana vai trazer aqui essas situações de concretização. Concretização de desejos, concretização de vontades, concretizações profissionais, concretizações amorosas. Estes nativos vão esta semana ter esse poder, se assim o desejarem. Em termos amorosos, então, há aqui esse impacto ativo destes nativos, ou a tomarem iniciativas, ou a mostrarem, quem já está numa relação, a mostrar que de facto quer que a relação dure,
estão a levar as coisas mais a sério e vão demonstrar isso, causando mais segurança ou manifestando essa segurança e essa ponderação na sua relação com o outro. Há de facto aqui, como estão tão certos daquilo que querem, às vezes podem ser um pouco rígidos e não contornam um pouco as situações. E é preciso que tenham essa maleabilidade, essa flexibilidade de às vezes não ser exatamente como pensaram e poderem contornar aí um bocadinho as situações. Isso será vantajoso. Em termos de trabalho, estes nativos vão estar então muito ativos. Eu diria que esta semana eles até vão ser reconhecidos por isso, porque eles não vão criar aqui nenhum tipo de situação em que possam fazer, como são ponderados geralmente, como são muito tolerantes e conseguem entrar facilmente em acordo com os outros, diplomatas, eu diria que esta semana estes nativos mudam um bocadinho o chip e são mais líderes das situações e aumentam a sua teimosia. Mas isso vai-lhes trazer visibilidade porque de facto esta teimosia vem a propósito deles quererem rapidamente atingir metas. Isso vai facilitar-lhes a vida esta semana, essa exigência que vão ter para com eles mesmos e para com os outros, porque eles vão ser muito capazes de planear, coordenar, organizar e então atingir os propósitos e as metas a que se propõem e levam os outros a concretizar também, portanto a acompanhá-los nesse sentido e a admirá-los também por isso. Há de facto esta semana grandes possibilidades destes nativos crescerem mais em termos financeiros, trazerem de facto mais dinheiro para as suas vidas e concretizarem aqui situações onde criam ou mais património ou onde criam também mais bem-estar e solidez financeira e também profissional. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui como ponto sensível o estômago também e os músculos são aqui duas áreas mais vulneráveis. De qualquer das formas, tendo aqui uma boa alimentação, e já que estes nativos adoram este prazer de comer, que consigam não cair na tentação de cometer excessos, portanto, de fazerem aqui também uma alimentação mais regular e, sobretudo, criarem condições para não serem sedentários, para ter mais exercício físico. Isso também melhora toda a situação relativa ao estômago e ao aparelho digestivo. A boa alimentação, exercício físico vai ajudar esta semana estes nativos a concretizarem ainda mais situações. Então, para eles, carta de tarot, o Imperador com a energia da concretização. Passamos agora para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarot, o Mago, e o Mago traz a energia da vontade. Uma carta que se associa mesmo aos nativos de Gêmeos, porque é uma carta que tem a ver muito com a comunicação, com os talentos, com as vontades. Então estes nativos têm aqui uma energia que lhes é muito familiar e que deve ser ativada esta semana para conseguirem concretizar situações. De facto estão aqui mais talentosos, estão aqui mais comunicativos, estão aqui com uma energia favorável para encetar novidades, novos planos, novos acontecimentos, novos amores. Portanto, há aqui uma abertura nova para estes nativos de encetarem algo mais positivo para as suas vidas, mas exige essa força de vontade. Se eles tiverem mesmo força de vontade, então eles conseguem mesmo. Se não tiverem, é isso aqui que tem que ser trabalhado esta semana. Então, em termos amorosos, estes nativos vão estar de facto a ter mais iniciativas. Quem está sozinho vai começar a correr atrás, vai começar aqui a proporcionar situações onde possam envolver-se com alguém. Quem está numa relação, eu diria que aqui tem que fazer alguma reflexão, pois podem ter criado aqui um laço um pouco superficial e esta semana é necessário que estes nativos
coloquem mais atenção nas relações para aprofundar os laços, para criar aqui um impacto mais positivo, não levarem tudo na brincadeira ou não levarem a sério uma relação, pode prejudicar-vos esta semana. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então o seu talento a ser sentido, percebem muito bem qual é que é o seu dom, qual é a sua potência, qual é a sua característica mais sublinhada e vão utilizá-la a seu favor. Vão ter aqui esse poder de comunicar aos outros tudo aquilo que são as suas habilidades. Têm de facto muita energia física, muita energia mental, muita energia material e também espiritual, que colocando ou canalizando-a no bom sentido vai trazer essas concretizações ou vai abrir esse caminho para a concretização. Têm muitas ideias, portanto vão estar muito idiotas esta semana e a dificuldade destes nativos pode ser o estabelecer prioridades, porque com tanta criatividade dentro das suas mentes, estes nativos podem divagar mais e não se conseguirem focar em nada. Por isso, o estabelecer prioridades, conseguir aqui definir metas de uma forma um pouco mais metódica, vai ajudar estes nativos a canalizarem a sua força de vontade para um objetivo mais concreto esta semana. Novidades ao nível profissional e material podem acontecer. Em termos de saúde, os ouvidos e o sistema respiratório podem ser o ponto sensível. Aqui em Portugal já faz muito frio, portanto previnam-se dessas diferenças de temperatura. Para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, o mago com a energia da vontade. Caranguejos tem a carta de tarô, o louco, e o louco traz a energia do impulso. Esta será uma semana em que estes nativos vão criar aqui, ou vão... Não vais dormir não. Mas está a parecer caranguejo. Não, mas não tirei aqui deste. Ah, então vá. 1, 2, 3. Caranguejo tem a carta de tarô, o louco, e o louco tem a energia do impulso. Esta será uma semana em que estes nativos vão criar novos impulsos para a sua vida ou vão ter essa necessidade de sair do ciclo existente para algo diferente. Então este impulso, em termos amorosos, vai criar aqui, para quem está numa relação, uma vontade, como se costuma dizer, de soltar a franga, de viver assim de uma forma mais leve, mais descontraída, ou proporcionarem aqui de alguma forma na relação essa saída da rotina, uma aventura nova, um interesse novo que ambos na relação possam ter, portanto descontraírem um pouco mais, libertarem-se também de ciclos repetitivos na relação, vai ser algo que estes nativos vão precisar ou vão sentir a necessidade de trazer para as relações. Quem não está numa relação, parece-me que também não vai ter muita vontade de estar numa, ou pelo menos vai querer viver as relações de uma forma um pouco mais aberta, mais descontraída, menos... Não estar a dar tanta seriedade aos compromissos, de uma forma um pouco mais solta, namoriscar, filtrar, assim, acho que estou a dizer o termo certo, criar aqui algum tipo de flerte na sua vida, é algo que estes nativos vão querer mais, vão querer um ambiente mais descontraído e menos sério nas relações amorosas. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui essa necessidade igual de sair da rotina e, portanto, podem pensar esta semana num projeto novo. Pode ser que um ciclo novo avance e então vão ter novas tarefas de trabalho ou vão ter novos parceiros de trabalho ou um novo negócio. Estes nativos sentem a necessidade de criar algo diferente. Tudo o que sejam relações com o estrangeiro vão estar favorecidas esta semana. Tudo o que sejam trabalhos em part-time ou temporários também,
porque será também um mecanismo de trazer alguma fluidez financeira, então podem aproveitar uma situação desse género, se for de facto viável para vós. É uma carta que fala muito do arriscar, podem arriscar esta semana, porque também, se não criarem esse impulso para arriscar, podem ficar parados e estagnados. De qualquer das formas, este arriscar deve ser de uma forma consciente e responsável, que não seja uma forma completamente imponderada, porque isso seria então o lado negativo deste impulso. Cometerem algumas situações por impulso, sem ponderarem e sem refletirem de facto. Arriscar sim, mas de uma forma responsável, investir de uma forma responsável, que não prejudique gravemente as vossas finanças. Em termos de saúde, é um aviso aqui de que estes nativos podem estar a negligenciar a saúde, podem estar aqui se calhar nem sequer atentos aos sinais que o corpo emite, a não se importarem muito com a saúde física e não criarem condições para terem mais bem-estar, seja alimentar, seja físico e mental, espiritual. Portanto, tudo isso esta semana deve ser trabalhado mais. Estes nativos devem estar mais atentos à sua saúde global, portanto, a tudo aquilo que diz respeito, quer ao corpo físico, quer também ao corpo emocional, devem estar mais atentos. Os joelhos e os pés e os tornozelos são os pontos sensíveis, estes nativos devem cuidar destas áreas. Então, para eles, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, o louco com a energia do impulso. Vamos agora falar de Leão. E Leão esta semana tem a carta de tarô, a morte, e a morte traz a energia da transformação. Portanto, uma carta de muita metamorfose, quase que é um bocadinho comparada àquela questão da lagarta que vira borboleta, porque estes nativos devem criar aqui condições de mudanças, mas sobretudo mudanças internas, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de formas de estar e às vezes até de pensar ou reagir perante as situações. Deve ser algo que estes nativos incluam esta semana para ajudar nesta transformação. A vida nunca fica sempre igual, então estes nativos devem ponderar aqui, criarem as alterações que são necessárias neste momento. De facto, ao nível amoroso pode haver aqui algumas situações de ruptura, que pode não querer dizer que seja a ruptura de um relacionamento, mas é um aviso de que devem fazer aqui algumas mudanças, ou que mudanças serão necessárias para trazer mais benefício. Devem ser corajosos o suficiente, devem ser também conscientes o suficiente para perceberem o que é que está mal na relação e o que é que não pode continuar dessa forma. Então percebam aqui o que é que há que transformar, o que é que em vós precisa de mudar, que atitude, que comportamento teimam em ter, que é necessário mudar para que se criem condições mais favoráveis de vivenciarem as relações de uma forma mais saudável, de uma forma muito mais amorosa e muito mais benéfica para vós. Há aqui também na parte profissional esse aviso de que a forma como estão a trazer dinheiro às vossas vidas ou a forma como estão a vivenciar um cargo laboral pode não vos estar a ser benéfica ou eventualmente está-vos a criar aqui uma condição difícil, e se é difícil então é porque algo não está bem. Estes nativos precisam de trabalhar muito internamente para perceber o que é que eles precisam de fazer, então desvanecerem-se de medos, de inseguranças, de situações que percebem que já não estão a ser benéficas, pelo contrário, estão a ser nocivas, e transformar isso para algo positivo, renovarem a maneira como ganham dinheiro, renovarem projetos, renovarem estratégias, fazerem aí uma limpeza geral no formato de comportamento e de atitudes relacionadas com o trabalho e com o mundo financeiro. Vai ser muito especial para trazerem as mudanças necessárias e mudanças também
que vão mais à frente, ainda que agora não pareça isso, pareça algo mal, mais à frente vai criar essa condição de melhoria. Em termos de saúde, infecções ligeiras podem acontecer, infecções de pele também. Estes nativos devem cortar esta semana com todos os hábitos que são nocivos, seja na alimentação, sejam em vícios, seja em estilos de vida mais sedentários. Estes nativos devem eliminar isso e fazer um esforço para eliminar isso das suas vidas e criar aqui assim fórmulas também de maior bem-estar, que tragam esse estilo de vida mais saudável esta semana. Portanto, tenham a coragem de executar todas as mudanças que vocês já sabem que vão trazer esse benefício totalitário às vossas vidas. Então, para os nativos de Leão, carta de tarot, a morte com a energia da transformação. Toca a transformar. Vamos passar para Virgem. E Virgem tem a carta de tarot, a Torre, e a Torre tem a energia da libertação. Portanto, tal como leoninos, virginianos, esta semana também precisam aqui de criar um impacto diferente, ou pelo menos devem estar mais conscientes esta semana de tudo aquilo que devem desapegar e deixar para trás. Já não faz sentido, toca a tirar essa mochila pesada e ir numa fórmula mais descontraída. Em termos amorosos, de facto, há aqui grandes conflitos que podem ser vivenciados esta semana. Esses conflitos, essas dores emocionais que podem ser sentidas, vêm trazer esse aviso de que não dá mais, que já atingiram o limite e que precisam de facto de soltar algo que é prejudicial, que não faz sentido, que foi construído de forma errada. Então percebam nas relações o que é que querem delas mesmas, o que é que de facto é o vosso ambiente relacional, o vosso ambiente amoroso. Percebam se de facto está bem, se não está bem, toca a largar. Tenham a coragem para cumprir aqui com todas as vossas responsabilidades pelo vosso bem-estar amoroso. Para quem está sozinho, há aqui quase que efeito relâmpago e os solitários podem de repente encontrar alguém muito especial. Então há essa libertação de uma condição de solitários para estarem aqui em relação, em parceria amorosa com alguém. Em termos de trabalho, podem vivenciar aqui uma semana de algumas dificuldades, de algumas exigências materiais, profissionais ou financeiras. Estes nativos podem estar num ambiente difícil, profissional, e precisam de recuperar o seu poder pessoal e impor limites, trazer isso para o ambiente na profissão, não é? Seja com colegas, com chefias. Pode ser também que caia sobre eles uma despesa extra e isso vai ensiná-los a prevenirem-se mais cedo. Portanto, porque muitas pessoas preparam-se para aquilo que é a vida financeira regular, preparam-se pouco para situações pontuais e inusitadas. Então estes nativos, se isso acontecer, é uma maneira de aprenderem que na próxima vez vão melhorar isso e vão estar mais preparados. Pode de facto querer dizer que possam perder ou mudar de trabalho, portanto terem aqui então um empurrãozinho do universo a dizer que aquele trabalho não está bem e precisam então de arranjar outro ou de recuperar outro, ou eventualmente tem a ver com a maneira como estão a ganhar dinheiro, quais são os padrões que costumam ter que não são prósperos e que estão a criar desvantagem financeira para estes nativos. Então, esta também é uma hipótese de largarem isso, desapegarem desses comportamentos, dessas atitudes, dessas fórmulas e criarem fórmulas diferentes. Portanto, esta semana é mesmo esta frase sublinhada para colocar no frigorífico com um papelinho bem grande a dizer libertar, libertar, libertar de tudo aquilo que já não faz sentido. Tenham essa coragem, essa força interior, tenham mais fé e mais otimismo, porque na saúde também será
essa baixa de vigor, portanto mais desmotivados também, com menos otimismo, com menos confiança. Esta semana estes nativos devem procurar sair um pouco mais de casa, estar com pessoas divertidas, ou ir ver um filme cómico ao cinema, ou dentro de casa também, algo que lhes promova o riso e que amplie aqui a boa energia. Será fundamental para que estes nativos consigam então desapegar-se, libertar-se e entrar num novo ciclo. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a Torre, com a energia da libertação. Passamos para Balança. Balança tem a carta de tarô, o Valete de Copas. E o Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. Será uma semana então, claro está, muito sensível. Estes nativos com as emoções à flor da pele vão estar aqui mais sensíveis aos outros, sensíveis também às suas emoções. Eu diria que até comoverem-se com situações, ficarem mais emocionais, mas isso vai trazer também para eles um lado positivo, que é o lado físico e de demonstrarem e expressarem melhor aquilo que sentem. Então vão estar mais cuidadores, vão estar também a trazer mais miminho, mais ternura, mais abraços, mais intimidade. As relações vão se favorecer com isso. Há um lado também esta semana muito voltado para as crianças ou para os filhos. Então este será, eu diria que um lado que vai carregar de boas energias. Os nativos de Balança serão os filhos, então procurarem estar mais próximos deles vai criar vantagem também. A única cautela na parte amorosa é que estes nativos podem, para aqueles que estão a iniciar uma nova relação, porque também é aqui uma energia presente esta semana das novidades amorosas. Então quem está aqui a iniciar uma relação só deve ter alguma cautela no sentido de não ser demasiado ingênuo, ou seja, também não estar tão submisso ou tão disponível só para as necessidades do outro. Deve também saber expressar as suas próprias necessidades e colocar-se sempre em primeiro lugar, ou colocar-se numa posição de igualdade, de reciprocidade, será fundamental esta semana. Em termos de trabalho, há aqui novidades também que podem acontecer e serão novidades que vão trazer mais tranquilidade financeira e profissional a estes nativos. Ou eles de facto têm aqui a vontade de criar uma profissão ou de estudarem uma nova fonte de interesse ou de criarem aqui um novo projeto que vai ser algo que os entusiasme emocionalmente, que lhes vai trazer mais realização pessoal. Então estes nativos criam aqui uma abertura, ou o próprio universo vai criar essa abertura, eles só precisam de estar de olhos abertos e receptivos a isso. Em termos de saúde, tem a ver também com a parte emocional. Esta será a sensibilidade destes nativos, tudo aquilo que lhes permite andar mais relaxados, que de facto lhes permita gerir melhor as emoções, será benéfico. As terapias holísticas serão sempre algo que, em caso de doença ou de situação física menos benéfica, que vai ajudar estes nativos. Estarem perto de água ou tudo que envolva a água também. Estes nativos então têm aqui uma semana com a energia da sensibilidade, com a carta de tarô, o Valete de Copas. Vamos passar para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros traz a energia da abundância. Portanto, estes nativos têm aqui uma forte energia para crescer e desenvolver ao nível familiar e também ao nível profissional e financeiro. Esta energia da abundância fica muito perto da energia da prosperidade, então parece que estes nativos esta semana conseguem saber muito bem como fazer as coisas, como trazer aqui mais benefício para si mesmos, mas eu diria que aqui o grande ideal desta carta é aquilo que trazem para eles mesmos, partilham também com os outros.
portanto eles vão estar mais generosos, vão estar a partilhar mais aquilo que são, aquilo que têm com os outros. Isso vai trazer ainda mais benefício e causa esse impacto da abundância. Então, ao nível amoroso, eles muito presentes nas relações, portanto, se às vezes andaram um pouco distraídos, a darem pouca atenção aos seus parceiros, esta será uma semana em que eles vão estar atentos, vão estar também fisicamente mais sensuais ou a criar mais sensualidade nas relações, a trazer esse benefício físico, sensual também, sexual às relações, a quererem cuidar mais, portanto a querer de alguma forma impactar de forma positiva as relações, ou com presentes, ou com surpresas, ou com maior envolvência. Estes nativos vão estar muito cativantes, quem está sozinho vai cativar, quem está acompanhado vai beneficiar as relações, aumentando a sua envolvência nas mesmas. Em termos profissionais, estes nativos vão ter aqui grande poder também de concretizar, têm um sentido de negociar as situações muito positivos, a gestão dos recursos será muito eficiente, estes nativos conseguem aqui criar à sua volta esse mundo próspero, quer recrutando ajuda das pessoas certas ou até colaborando com as pessoas certas, criando-se este espírito de equipa, um grande desenvolvimento também rápido de situações. Há aqui essa energia toda da eficácia e da abundância muito presente. Estes nativos têm grandes hipóteses de crescer profissionalmente e financeiramente, trazer de facto situações muito mais palpáveis, portanto dinheiro mesmo a chegar à vida destes nativos, caso eles ativem esta energia da abundância e se centrem nos seus objetivos e façam tudo aquilo que devem fazer para os atingir. Em termos de saúde, mais atentos à parte física, portanto terem aqui mais cuidado com o que comem, também fazerem exercício físico, não serem de todo sedentários, vão ter grande capacidade física, mas para a manterem vão precisar de se alimentar bem, vão precisar também de fazer algum exercício físico e o contacto com a natureza, portanto passear, fazer uma caminhada, ou se gostam de correr ao ar livre, algo que de facto esteja mais próximo da natureza, será muito benéfico para os nativos de Escorpião esta semana. Então, para eles, carta de tarô, o Rei de Ouros com a energia da abundância. Vamos passar para Sagitário. O Sagitário tem a carta de tarô, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna traz a energia das mudanças. Ou seja, nada fica parado esta semana. Pode até ser uma semana em que eles vivem situações diferentes a cada dia, portanto parece que oscilam e flutuam muito, quer as situações, quer a própria energia, não é? Uns dias com paciência, outros dias impacientes, uns dias alegres, outros dias mais tristonhos. Esta será uma semana de roda viva, em que as situações flutuam bastante, mas é porque há essa necessidade de mudança, ou o universo está a trazer essa possibilidade de mudar a vida destes nativos. Portanto, quem está a vivenciar um momento de tranquilidade provavelmente vai ser aqui ativado para um momento mais agitado. Quem esteve a vivenciar um momento mais agitado, então a roda vira para o outro lado, que é no momento de tranquilidade. Portanto, nada fica conforme estava. Estes nativos vão ter que procurar ser muito serenos em cada acontecimento. Em termos amorosos, essa oscilação vai se fazer sentir. Se estão numa relação, provavelmente vão sentir isso, mais paciência, menos paciência, mais irritação, mais ponderação. Portanto, vão ter aqui uma semana bastante flutuante, altos e baixos sempre a acontecer nas relações. Devem sempre fazer o exercício de respirar, pensar e só depois agir. Não reagirem por impulso ajuda. Quem está sozinho, ora bem, a roda da vida vai movimentar isso. Portanto, pessoas podem entrar na vida destes nativos de forma também muito repentina. Em termos de trabalho,
Aqui estes nativos têm que ser muito ponderados, porque toda esta agitação, esta flutuação pode trazer ganhos e perdas, então eles devem ser precavidos esta semana em relação à parte material. Então percebam se é hora agora de poupar em vez de gastar, se de facto é hora de arriscar ou, pelo contrário, ficarem um pouco mais tranquilos e esperar um momento melhor para agir. Essa serenidade tem que ser incluída em qualquer decisão profissional e financeira. Ponderarem. Pode até ser uma carta de bom impacto, de boa fortuna, mas estes nativos têm que repensar muito bem a situação. Portanto, não agirem de forma descontrolada, será muito positivo esta semana. E devem, de facto, olhar sempre as mudanças dessa forma positiva, porque o universo pode-vos estar a querer aqui enviar uma mensagem e se não estiverem receptivos de forma positiva para ouvirem, não a vão receber com certeza. Então fiquem atentos e fiquem serenos. Em termos de saúde, é uma carta que fala dessa agitação interior também, que pode descontrolar um pouco a tensão arterial, portanto o aparelho circulatório será o ponto sensível. Esta será uma semana em que alinhar os chakras será muito positivo, ou fazerem massagens de relaxamento, ou fazerem algo que inclua, ou meditação também, é algo que inclui esta paz interior e que permite estes nativos estarem mais serenos esta semana. Então, para nativos de Sagitário, carta de tarô, a roda da fortuna com a energia das mudanças. E vamos terminar muito bem com os nativos de Capricórnio e a carta de tarô, o carro com a energia da determinação. Pois estes nativos vão agarrar tudo e qualquer coisa de uma forma muito guerreira e muito destemida, sem medos, sem receios. Estes nativos vão vivenciar esta semana certos de que mais à frente algo positivo chegará. Então, ao nível amoroso, há aqui, para quem está sozinho, a possibilidade de conhecer alguém. Alguém vai entrar de forma também repentina esta semana na vida destes nativos, ou numa viagem, ou movimentação, num setor mais ativo da vida destes nativos, eles podem muito bem conhecer alguém especial. Quem está numa relação, há que ter aqui o cuidado de não ser muito dominador ou de não querer sempre as coisas à sua maneira. Este é quase como se quisessem sempre fazer as coisas em primeiro lugar, quisessem sempre tomar as iniciativas, quisessem sempre... É um colocarem-se um pouco mais à frente. Mas há necessidade de, nas relações, ouvirem mais o que é que o outro quer também, não criarem sempre esse lado tão ativo, puxarem também, cativarem o outro para ter aqui alguma atividade na relação, será importante. Ouvirem o outro, cuidarem mais do outro e das necessidades do outro, a serem mais flexíveis e mais tolerantes, será uma mais-valia. Em termos de trabalho, estes nativos têm então esse espírito guerreiro e vão lutar com todas as suas forças interiores, com toda a sua resistência física, mental e espiritual. Eles estão focados naquilo que querem e isso só pode fazê-los chegar mais longe. Essa determinação vai fazê-los terem a capacidade de atingir tudo aquilo que eles desejam. E isso é ótimo. Em termos de saúde, há aqui como ponto sensível os músculos e as articulações. Portanto, aqui esta semana será mesmo uma semana em que devem voltar-se mais para o exercício físico. O exercício físico melhora o tónus muscular, também a parte das articulações. Então esta semana não se descuidarem, não serem sedentários, porque nativos e nativas de Capricórnio às vezes são um pouco relaxados nessa matéria. Esta será uma semana em que devem puxar pelo vosso corpo físico. Então para vós, para nativos de Capricórnio, carta tarô, o carro com a energia da determinação. E ficamos por aqui, para a semana voltamos. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.